Boa noite a todos e a todas, companheiros, companheiras, convidados. Sejam todos bem-vindos a esta reunião Interclubes, que foi convocada pelo Rotary Clube de Feira de Santana Novo Horizonte e tem como co-anfitriões o Rotary Clube de Feira de Santana Nova Geração, Feira de Santana Nova Geração, Rotary Clube de Chique Chique, Rotary Clube de Jequié Norte e Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, do distrito 4.571. Então, sejam todos bem-vindos. Eu peço que todos mantenham os microfones desligados enquanto não estiver falando. Se possível, liguem as câmeras para que a gente possa ver todo mundo aí, interagir, para a gente começar bem essa reunião. Vamos apresentar a nossa tribuna de honra, que já está montada virtualmente. Eu sou o Luiz Augusto, associado representativo do Rotary Clube de Jiquié Norte, servindo como diretor de protocolo nesta reunião. Apresentando aí a nossa tribuna de honra, nós temos aí à direita do centro a companheira a presidente do Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte, a companheira Valdênia. Ao seu lado esquerdo, nós temos o nosso querido palestrante Eduardo Camei, né, que é presidente do Rotary Clube de Guarulhos, Maia, distrito 4.563. À direita da presidente Valdênia, nós temos a presidente Janaína, do Rotary Clube de Feira de Santana, Nova Geração. À esquerda do nosso presidente, do nosso palestrante, nós temos a presidente Kátia Guedes, do Rotary Clube Chique Chique. Na ponta direita, nós temos o presidente do Rotary Clube de Jequié Norte, o companheiro Lisboa, Edivaldo Lisboa. E na ponta do lado esquerdo, nós temos o presidente do Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, o companheiro Ricardo Ronaldo. Formado, então, e apresentado aí todos que formam a tribuna de honra desta reunião, Interclubes, a nossa presidente fará suas considerações iniciais e abertura oficial desta reunião. Boa noite a todos, boa noite, companheiros e convidados. Desculpa, eu estou um pouco rouca. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião. É uma satisfação muito grande receber cada um de vocês. Que esse seja um momento de união, diálogo e inspiração para continuarmos juntos, fazendo a diferença por meio do servir e criando impacto duradouro. Convido a todos que, de forma simbólica, saúdem o pavilhão nacional e ouvir o hino do Rotary. Muito obrigada. Neste momento, eu convido a companheira Edjane Boa Sorte para prestar uma homenagem à nossa querida companheira Maria Gorete, que nos deixou no último dia 30 de julho. Boa noite, companheiros. Eu saúdo a mesa na pessoa da minha presidente Valdênia. Quando a gente foi fazer esse protocolo, né, eu falei assim, Manu, vamos fazer um minuto de silêncio para a Gorete. Depois eu falei, não, Manu, se tem uma coisa que a companheira Gorete era, ela silenciosa, né? Hoje, por coincidência, a gente está aqui com um palestrante que apoia a juventude, e Gorete foi uma pessoa que apoiou muito a juventude. Então, hoje eu quero fazer uma homenagem especial a ela, falando um pouco de Gorete, e peço licença, boa sorte a Roberto, que está por aí, que também é responsável por ser rotariana.
e dizer que a gente chegou em feira em 92 e logo depois, um ano depois, eu não me lembro, eu sei que Gorete e Emerson foi o casal que recepcionou minha família. Então, Boa Sorte e Edna foram fazer o encontro de casais porque eles indicaram. Logo, logo, Boa Sorte foi fazer parte do Rotary também, né, com esse viés, e eu fui fazer parte do grupo Caminhada. Então, hoje minha base de amigos é toda do grupo da igreja e que Gorete tem a sua extensão, tem né, a sua contribuição. E o tempo foi passando e Gorete apoiou a fundação do Rotaract Clube Feira de Santana, Subaé, onde o nosso primeiro projeto foi arrumar a Fundação Jonatas Teles de Carvalho. Lixando parede, pintando, fazendo a faxina. Foi um final de semana. E todo o evento que tinha do Rotary, Gorete estava lá e apoiava a gente. E aí eu fui me tornar rotariana, né? Não fui no Subaé, fui no Novo Horizonte. E Gorete sempre presente com a gente. E hoje eu digo para vocês assim, e onde quinta-feira até a missa de sétimo dia dela, eu digo assim, Gorete, a primeira coisa quando eu tive notícia dela, do falecimento dela, eu disse, Gorete, você foi responsável por hoje eu ser rotariana. A minha jornada profissional tem o dedo do Rotary quando eu fui rotaractiana. A minha evolução enquanto pessoa, enquanto profissional, tem o dedo de Gorete. E hoje eu sempre digo para ela, quando eu fico lembrando dela, vou sentir falta até das nossas divergências, porque é na divergência que a gente cresce. Quando eu trabalhava no supermercado Bom Preço, né, eu falei, Gorete, eu quero fazer aqui eu queria trazer um coral para cantar. Você não quer trazer? Ela, vamos levar os meninos da Fundação Rotária. Que era o quê? Ela sempre trabalha. Qual era o trabalho dela na Fundação Rotária? Era trabalhar com jovens adultos deficientes visuais. E Gorete foi lá. E ela era tão apaixonada por esse trabalho dela, que a Universidade Estadual de Feira de Santana que foi na pessoa da professora Naci Paim, a companheira Naci Paim, criou um mestrado exatamente ligado a essa área para os professores que trabalham com pessoas deficientes. Então, hoje, Gorete está fazendo uma falta grande na vida rotária, né? Então, onde tudo ela participava, tudo ela se inteirava, tudo ela dava, assim, ela dava as suas opiniões. E eu acredito, eu estou falando aqui em nome até da família Boa Sorte, para a gente ela está fazendo falta, né? E para o Distrito 4391 ela está fazendo falta. Então, que cada um aqui hoje, depois da palestra de Camei, reflita qual é o seu papel como rotariano. Né? Qual é o seu legado quando você não estiver mais aqui no mundo? Qual é o seu legado enquanto rotariano que você quer deixar? Então, Gorete, hoje você faz falta, mas eu sei que onde você estiver está bem melhor porque você está descansando. Boa noite a todos. Edjane, só um minutinho. Ao invés de Fundação Rotária, é Fundação Joana Pérez de Carvalho. Eu falei Fundação Jonatas Carvalho, né? Não? Então, desculpa. Fundação Jonatas Teles Carvalho, desculpa. Onde ela trabalhava, né, com baixa visão. Convidamos a companheira Janaína para fazer a oração. Meu Deus e meu Pai querido, meu Deus e meu Pai amado, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer por esse encontro, Senhor, de gerações, por encontro, Senhor, de companheiros, Senhor, por marcar também através desse encontro a despedida da nossa queridíssima companheira Gorete, que nós venhamos através desse momento de companheirismo, de amizade, venhamos realmente refletir sobre o que é ser rotariano, o que é ser rotariana, que nós venhamos a nos empenhar cada vez mais
nos ajude, Senhor, nos proteja, nos guarde e crie em nós um sentimento, uma vontade de fazer o bem e de criar impacto duradouro nesse ano rotário que já começou. Obrigada. Essa é a nossa oração. Obrigado, companheira. Nós vamos dispensar os momentos de expediente, de tesouraria e de secretaria para a gente ganhar mais tempo e poder aproveitar mais essa palestra. Mas registramos aqui que nós estamos no mês de agosto, e o mês de agosto é o mês do desenvolvimento do quadro associativo, né, do Rotary. É um mês em que os clubes devem criar estratégias para desenvolver o quadro associativo, para criar novos clubes. Então, vamos trabalhar em cima disso aí a partir desse mês. Registramos também que nessa semana nós temos comemorações muito interessantes, né, valorosas. Hoje, dia 4, nós comemoramos o Dia do Padre e o Dia da Campanha da Educação de Combate ao Câncer. Amanhã, dia 5, nós temos o Dia Nacional da Saúde. Dia 6, Dia Internacional da Saúde. E também Dia Nacional dos Professores de Educação. E no dia 11, nós temos o Dia do Estudante, o Dia do Advogado, Dia da Televisão e Dia do Garçom. Então, boas comemorações aí para essa semana. Vamos dar início a essa nossa reunião, de fato, né? Com essa palestra inspiradora do companheiro Eduardo Camei, que compartilhará conosco a sua trajetória na família rotária e como o servir transformou a sua vida pessoal e profissional. Será um momento de aprendizado, inspiração e reflexão sobre o verdadeiro significado do servir. E para apresentá-lo, nós convidamos a companheira o presidente Kátia para fazer a leitura do currículo do palestrante. Você, Kátia. Boa noite, companheiros rotarianos. Eduardo Camei Yoshikaki é empresário na área de serviços e saúde há 35 anos, com ampla experiência em gestão pública e iniciativa privada. É bacharel em Direito e Administração de Empresas, com diversas pós-graduações e especializações em gestão pública, gestão de negócios e tecnologia da informação, administração hospitalar, empreendedorismo, equipes de alto desempenho e social média. Ao longo de sua trajetória profissional, exerceu importantes funções, entre elas, secretário municipal da gestão de Guarulhos, presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, diretor-geral do Hospital Municipal de Urgência e vereador da Câmara Municipal de Guarulhos. Sua trajetória rotária é marcado por décadas de dedicação ao voluntariado e à liderança. A história de amor de Eduardo com a família rotária iniciou quando ele tomou posse no Interact Clube Guarulhos, conselheiro crispiniano, depois presidente do Rotaract Clube Guarulhos, RDR, presidente da OMIR Brasil, governador assistente e exerceu diversas funções em comissões distritais e nacionais, com destaque para sua atuação em projetos voltados às novas gerações, Interact, Rotaract, e intercâmbio de jovens e Fundação Rotária. Ao longo de sua caminhada,
Recebeu diversos reconhecimentos do Rotary Internacional e de outras instituições por sua liderança, serviços à comunidade, apoio à juventude e contribuição social. Atualmente, é presidente do Rotary Clube de Guarulhos, Maia, para a gestão 2026-2027. Com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, liderança e, sobretudo, pelo compromisso com o servir. Eduardo Camei compartilha hoje conosco sua inspiradora experiência sobre minha trajetória na família rotária, como o servir transformou minha vida pessoal e profissional. Obrigada. Então, passamos nesse momento a palavra ao nosso palestrante, Eduardo Camei. Boa noite. Boa noite. Minha saudação a todos. Em nome da presidente Valdênia, eu quero saudar todos os presidentes aqui presentes. Saudar o governador Luiz Augusto e governador Boa Sorte, que também estão aqui, a todos os rotarianos, ao Darlan, que é RDR do distrito, minha saudação também a Bianca, né, que também é do Rotaract, e também quero saudar um companheiro do meu distrito, acho que é o Tavares, né, que está aí, quero também saudá-lo. Primeiro que é uma grande honra esse convite da minha querida amiga Edjane, que nos encontramos recentemente lá em Campina Grande, na Conferência Nacional do Rotaract. E vocês veem o quanto é importante e o quanto o movimento rotário une as pessoas. Eu sou aqui de São Paulo, Edjane aí na Bahia, mais de 20 anos que a gente se conhece, mas a amizade sempre forte. Sempre nossa relação foi muito forte e eu acho que isso que me faz cada vez mais ser apaixonado pelo Rotary. Eu sou extremamente apaixonado pelo Rotary. Mas vamos fazer uma linha de tempo só para vocês entenderem. Quando eu entrei no Interact, eu tinha 14 anos. Hoje, o Interact mudou a idade. É de 12 a 18. Na época, era 14 a 18 anos. E eu era um moleque extremamente tímido. Quem conhece as pessoas da colônia, os orientais, sabem que normalmente eles são muito tímidos. Eles são muito reservados. E eu era extremamente tímido. E eu vi uma propaganda no jornal, porque naquela época só tinha jornal, né? Eu estou no movimento há mais ou menos 47 anos. E naquela época era jornal, nós não tínhamos internet, não tínhamos nada disso. E eu vi uma propaganda no jornal da minha cidade falando, olha, você quer ser um líder? Venha para uma reunião do Interact. Mal sabia o que era Interact, eu fui lá para o Interact. E eu fui lá nessa reunião, que era o Interact Clube Guarulhos, conselheiro Crispiniano. E fui lá caminhando, porque eu também não tinha carro, né? E não podia dirigir, então me direcionei à escola. Era uma escola do Estado. Ainda existe até hoje essa escola. Escola Estadual Conselheiro Crispiniano. Fui lá, entrei lá, bati na porta e me chamaram para adentrar. Tinha umas 5, 6 jovens lá dentro. E tinha um rotariano. E o rotariano, muito acolhedor, me chamou para entrar. Vocês têm que tentar fazer um retrocesso e tentar imaginar como é que, para mim, isso tudo era muito novo. A gente, com 14 anos,
a vida do adulto é uma coisa nova para a gente. A gente mal imagina. E o Rotary foi muito importante para mim nessa época, porque através daí e do acolhimento do rotariano, que eu acho que foi o mais importante de todo esse meu desenvolvimento dentro do Interact, foi principalmente o papel do rotariano no meu crescimento. Eu tenho uma formação muito forte, porque até meus pais, minha mãe era professora e meu pai era um oficial da FAB. Então eu tinha uma formação, eu acho que naquela época todos também tinham uma certa formação muito forte de valores, de princípios, e o Interact ajudou muito a solidificar isso dentro da minha vida. Os rotarianos, principalmente, foram muito acolhedores e muito orientadores em relação a isso. Aí entrei no Interact, uma das coisas que eu aprendi, o que era uma ata, a sua importância, o estatuto, o regimento. Para vocês talvez não seja uma coisa é uma coisa corriqueira, mas para nós que somos jovens, nós não aprendemos isso na escola. Nós não aprendemos isso na faculdade. E por trás disso tudo existe a importância de termos o estatuto, de termos o regimento interno. Esse conhecimento, para mim, criou um hábito muito importante para mim, onde me ajudou muito na minha vida de legislativo. E isso foi extremamente importante dentro do movimento. A orientação dos rotarianos foi muito boa. Tive uma primeira reunião do meu Rotary. Eu sou de uma época que o pessoal ainda muitos iam de terno na reunião do Rotary. O Rotary era bastante formal, né? Muito pomposo. Acho que vocês, os governadores, podem, com certeza, viveram essa época. E para mim, que era um garoto, eu falei, puxa vida, eu quero fazer parte disso. Um dia eu quero estar aqui. Porque, apesar da pompa e apesar da formalidade, sempre passou muita seriedade, sempre passou uma coisa muito importante para nós, principalmente para mim. E eu falei, eu quero fazer parte disso. Mas o mais importante que os rotarianos me passaram e me mostraram que servir é ter responsabilidade com pessoas. E isso ficou marcado para mim. Eu tive um evento que eu participei do Rotary, em que isso se solidificou em aprendizado. O meu Rotary fazia muita festa do Dia das Crianças. E numa dessas festas, a gente entregava sorvete, porque era época de calor e a gente conseguia sempre sorvete, aquele picolé. E passou uma criança, eu estava entregando sorvete, passou uma criança, a criança, ela pegou um sorvete e eu fiquei observando ela. Ela deu uma volta na fila e veio pegar outro sorvete. E eu olhei assim e falei, mas você acabou de pegar um sorvete. Ele tinha acabado de guardar o sorvete dentro do bolso. E a primeira coisa que a gente acaba pensando é que ele vai comer os dois, né? Não, sabe o que ele me respondeu? Não, esse sorvete é para o meu irmão. Eu vou levar esse sorvete para o meu irmão. Para mim, isso daí foi uma coisa extremamente que me tocou profundamente, porque a partir desse momento a gente começa a entender o que nós estamos fazendo dentro do movimento rotário. Eu, apesar de ser uma criança, eu entendi que aquilo lá deveria ser o caminho que eu deveria estar seguindo.
Eu já participei de muitas entidades, mas eu acho que o Rotary é extremamente... A estrutura do Rotary, ele pode até ter falhas, mas eu acho que é uma das mais perfeitas que tem para ajudar a sociedade. Participei do Interact, em seguida fui para o Rotaract. Graças ao Rotaract, eu fui representante distrital, assim como a Edjane, assim como o Darlan está sendo. Fui representante distrital e, na época, eu aprendi a fazer campanha. Eu fui nos clubes, levei propostas, fui levar aquilo e ouvir o que eles queriam do distrito. É uma coisa assim que o Rotary ensina a gente. O Rotaract ensina a gente a ser mais atirado. E isso eu aprendi, porque eu era muito tímido. E o Rotary me ensinou. O Rotaract me ensinou isso. Eu cheguei à presidência nacional do Rotaract. Cheguei à presidência nacional do Rotaract graças ao Rotary também. Graças ao Rotaract. Aprendi e eu não tinha dinheiro para ir para a nacional para concorrer à eleição. E uma coisa que aprendi a pedir dinheiro. Aprendi a pedir recursos para pagar a minha viagem para Cuiabá. Na época, eu não sei se a Edjane foi para Cuiabá nessa época, e acabei indo para Cuiabá e fui pedir recursos explicando qual era a finalidade, porque eu sabia que ia ter eleição e eu estava sendo proposto a ser o presidente nacional. O que a gente aprende muito no Rotaract? A gente aprende coisas que não se aprende na faculdade. A gente aprende coisas que só o Rotaract tem condições de nos ensinar. A gente aprende a trabalhar em equipe, melhorar a comunicação, ser organizado, elaborar projetos. E vocês sabem o que isso é hoje? Nas grandes corporações ou qualquer outra corporação, nós chamamos isso de soft skills, que são qualidades que não se aprende. Desenvolvimento de liderança, comunicação, trabalho em equipe, tudo isso são qualidades que são desenvolvidas fora do ambiente corporativo ou fora do ambiente universitário e que muitas vezes nós não temos essa oportunidade. E o Rotary me ajudou a aprender isso. No Rotaract, você aprende, desaprende e reaprende a fazer as coisas. E hoje, vocês, eu acredito que não seja diferente na Bahia, nós estamos vivendo um momento extremamente dinâmico. O mundo, nos últimos 45 ou 35 anos, mudou muito. Muitos aqui, eu tenho certeza, que viram uma máquina de escrever, aprenderam a escrever na máquina de escrever, mas muitos jovens não sabem nem o que é máquina de escrever. Muitos aqui viram videocassete, viram todo esse material. São coisas que nós estamos vivendo no mundo e cada vez de forma mais rápida. E o Rotaract proporciona isso, que a gente aprende, desaprende e reaprende. E isso é extremamente essencial na vida de qualquer jovem, que isso não tem na faculdade. Não tem na faculdade e ele vai acabar aprendendo como isso. Então, nós temos o Rotary, ele é extremamente vasto, onde nós podemos estar atuando. Mas como eu vivi muito essa parte de Interage Rotaract, a gente vive isso no meio corporativo. E isso, para mim, foi extremamente importante. Se vocês conseguirem prestar atenção, eu acabei assumindo cargos que, para mim, foram relevantes. Eu fui presidente de um grupo que tinham cerca de 3 mil funcionários. Fui vice-presidente na área de saúde, fui presidente do hospital público. Então, fui secretário municipal.
Isso graças aos aprendizados dentro do Rotaract. E isso a gente aprende. Isso não tem como. Graças ao Rotaract, eu fiz a primeira conferência nacional em hotel. Nós não tínhamos conferência nacional em hotel. Nossas conferências era tudo no colchão. A gente pôs colchão no chão, conseguia colchão. Hoje é mais difícil, a gente não consegue colchão, porque, pelo menos aqui nós não iríamos conseguir. Sempre trabalhoso. Não que eu seja contra fazer as coisas no colchão, mas é muito complicado. Você tem que ter infraestrutura. É um desafio também. É um grande desafio fazer um colchão. Mas eu entendo assim que nós, como lideranças que somos desenvolvidos, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Senão não tem o porquê de estarmos numa instituição como o Rotary e aprendemos e não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Assim como o Rotaract, eu acho que o Rotary também carece de ousadia. Nós precisamos ter mais ousadia e muitas vezes sair da mesmice. Dentro do Rotaract também, muitas vezes eu falo, nós precisamos ser ousados naquilo que nós queremos fazer. Nós que precisamos aproveitar a oportunidade daquilo que nós estamos aprendendo. Hoje, fazem mais de 30 anos, 31 anos, que fizemos a primeira conferência nacional dentro do hotel. E desde então, as nossas conferências nacionais têm sido em hotel. Uma ou outra tem sido feita de forma diferente, mas não tem fugido muito disso. O que eu quero dizer com isso? Para o Rotary, isso é uma coisa natural, ser feito em hotel. Isso já é inerente do Rotary. Do Rotaract, era uma coisa extremamente que fugia dos padrões, porque a gente dormia em hotel, sofria nos banheiros, tomava banho de cano que saía da parede, comia mal. Era sempre uma grande aventura, né? Mas a gente perdia muito em qualidade de aprendizado. Numa conferência nacional, você consegue trazer bons palestrantes. Você consegue dar condições para que venham palestrantes que possam agregar para o nosso dia a dia, que possam agregar para a nossa vida. Então, o Rotaract foi também de uma grandeza muito grande. Eu conheci o Brasil graças ao Rotaract. Eu pude viajar de norte a sul do país, pelas conferências, conheço gente em todo o país, graças ao Rotaract. E isso é uma coisa que não é só eu. Muita gente do Rotaract tem aproveitado essas oportunidades e tem procurado conhecer mais pessoas, fazer mais bons relacionamentos, porque o que nos une, para mim, a gente fala muito em companheirismo, mas o que nos une eu acho que é o propósito. A Jane, eu tenho amizade com ela em função do propósito que ela está no movimento. Não foi na mesa do bar, não foi tomando cerveja, foi porque nós tínhamos o mesmo propósito de estar dentro do movimento e o trabalho que a gente exerce. Não que seja ruim, porque essas coisas a gente acaba fazendo, mas o propósito deve estar acima de qualquer coisa. A gente reclama muito do nosso desenvolvimento do quadro associativo, a gente fala muito do futuro do Rotaractiano. Eu sou o futuro do Rotaract, eu já estou com mais de 60 anos. A gente tem que sair disso, e hoje o Rotaract, o Interact, são o presente. Nós não temos que apoiar o Rotaract, o Interact, porque eles serão nossos sucessores. Nós temos que apoiar o Rotaract e Interact porque eles são patrimônio da nossa instituição.
Isso é fundamental para que a gente continue fazendo com que a vinda do rotaractiano ele vem de forma natural. Mas nós temos ambos diminuir essa distância. Eu sinto essa distância com o Rotaract. O Rotaract tem distância com o Rotariano e o Rotariano também tem essa distância com o Rotaract. Nós temos que caminhar juntos no meio comum. Mas para isso, eu acho que nós que somos mais experientes, mais maduros, estarmos mais próximos da juventude. Hoje, nós estávamos lá em Campina Grande, Gene, aí eles estavam perguntando quem queria fazer parte da Nacional, do Rotaract. Eu fui lá e me inscrevi, porque eu acho que é importante a gente querer conhecer como está sendo o ambiente do Rotaract hoje. Eu já há algum tempo já não acompanho de perto as nacionais. Eu falei, não, eu vou acompanhar e vou ver como é que está, como é que eles estão pensando, como é que eles estão trabalhando, para que a gente possa estar também falando a mesma língua e procurando trabalhar para ajudar eles. Nós não temos, é lógico, nem tudo são flores, né? A gente vive um momento bastante complicado, né, na nossa vida, né? As mudanças de comportamento, a economia do país, é muita coisa que tem mexido com o nosso dia a dia, né? Você sabe que aqui em Guarulhos está montando aqui um centro de distribuição da Shopee. Esse centro de distribuição tem 200 mil metros e mais de 500 docas, aquelas portas para parar caminhão, eles estão montando aqui. Nós já temos 2 centros de distribuição, agora tem muito centro logístico aqui. Tem mais 2 centros de distribuição do Mercado Livre, tem do Shine, todas essas empresas aqui. Por quê? Nós estamos mudando, o ser humano está mudando muito a postura, o comportamento. Hoje tem um estudo que é o efeito Monjaro. O efeito Monjaro está mudando o comportamento das pessoas de comida, roupa e hábitos de supermercado. As pessoas hoje, em vez de comprar roupa, elas estão levando as roupas para diminuir o tamanho. Porque as pessoas estão fazendo ou estão usando esse Monjaro, né? O supermercado, consequentemente, muda-se o hábito de supermercado e muda-se o hábito de compras, vestuário e restaurantes. Os restaurantes perderam, tem uma pesquisa da Associação de Bares e Restaurantes, perderam 40% de sua lucratividade recentemente. Recentemente não, há cerca de 2 anos. Por quê? Porque as pessoas estão indo no restaurante, elas estão deixando de comer aquele pãozinho da entrada e estão deixando de comer a sobremesa. Então as pessoas, vocês vão lembrar, alguns anos atrás a gente tomava café de graça. Quando chegava no restaurante, hoje café é cobrado. Por quê? Porque o restaurante também está sentindo, todos estão sentindo. Então, a mudança de comportamento, eu não digo somente na economia, mas a mudança de comportamento também faz com que a gente também tenha que ter essa resiliência dentro do Rotary. Nós precisamos nos adaptar aos novos tempos, precisamos nos adaptar ao que a nossa juventude deseja e quer. Muitas coisas não mudam. Eu acho que a nossa posição e a nossa responsabilidade junto aos jovens continua sendo muito grande. E nós precisamos de rotarianos acompanhando. Porque eu entendo que a base do desenvolvimento do ser humano é a nossa juventude. Eu entendo que muita coisa que eu aprendi foi na juventude. Então, eu acho que a juventude é extremamente importante para que a gente continue dando apoio. Tem muita coisa que a gente pode fazer em Rotary. Nós temos 7
áreas de enfoque. Mas o programa estruturado, nós temos o Interage, o Rotaract e o RILA. Então, hoje tem o Rotary Kids, né, que não faz parte, né, mas o Interage Rotaract eu acho que é extremamente importante para que a gente continue dando suporte, desenvolvendo liderança. E o mais importante, eu acho que são poucos os clubes que têm um DQA tão bem desenvolvido. E trazer rotaractianos para o Rotary é a coisa mais fácil que tem. É a coisa mais fácil, não precisa ensinar. O rotaractiano já vem aprendendo. Ele já vem sabendo o que precisa. É muito complicado, às vezes, a gente ensinar pessoas novas. Agora, rotaractiano é a coisa mais fácil, a gente investir e nos adaptar, né? Nos adaptar. Eu acho que instituições, elas se fortalecem quando formam pessoas. E ela mantém essa linha sempre viva. Investir na juventude, como eu falei, não é formar sucessores. É nós investirmos na nossa instituição, no presente da nossa instituição. Isso é extremamente importante que a gente mantenha essa clareza de propósito dentro da nossa cabeça. Vocês veem assim, se vocês forem refletir, o quanto o Rotary é importante na vida de vocês. Isso a Jane falou logo no começo da fala dela. O quanto é importante. Agora, o quanto se vocês avaliarem realmente o quanto o Rotary é importante na vida de vocês, e vocês sabem o quanto ela é importante. O Rotary, mais de 120 anos, você não ouve alguma coisa, qualquer coisa que seja contrária ao movimento rotário. Agora, será que nós estamos dando o mesmo retorno daquilo que o Rotary nos proporciona? Eu acho que é muito importante a gente ver isso, porque a nossa finalidade é essa, prestar serviço, dentre outras coisas, melhorar a nossa população, preparar melhor a nossa população, a nossa juventude. E é uma ótima oportunidade de a gente fazer isso. Eu acho que a gente ajuda. Na juventude, a gente eu aprendi que servir alguém ajudou a mudar meu caráter. Competência conquista seguidores, mas caráter conquista confiança. E a confiança é o maior patrimônio de um líder. Eu acredito que não importa de onde você veio, importa para onde está conduzindo sua vida. E como a Edjane já falou, e o legado que a gente quer deixar? O que nós queremos deixar para a nossa comunidade, para as pessoas que nos cercam? Eu acho que isso é algo para a gente pensar. Nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é o Rotary, mas que muitas vezes a gente perde um pouco o foco. Então, uma coisa que eu procuro sempre não perder é o foco e o propósito a que o Rotary me faz estar presente. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas não percam o foco, porque é isso que nos faz movimentar a roda no Rotary. Quero agradecer já me deram um sinalzinho aqui, então quero agradecer aqui a Edjane pelo convite, agradecer a atenção de todos vocês. E caso queiram tirar alguma dúvida, eu estou à sua disposição.
Eu já fico feliz com o convite, Ediane, e a todos vocês que estão aqui presentes hoje. Obrigado, companheiro. Muito bom, muito bom. Sempre questionamos, né, esse distanciamento que existe entre Rotaract e Rotary, e sempre ouvi reflexões diferentes. É muito interessante, a gente realmente precisa estreitar essa distância entre Rotaract e Rotary. É muito importante isso, inclusive para o futuro do Rotary, quando a gente está falando aí do futuro, né, que o jovem é o futuro, eu acho que o jovem é presente. E se a gente não buscar estreitar agora essa distância e fazer com que os rotaractianos participem mais ativamente da vida como Rotary, vai ser difícil a gente conseguir um novo centenário aí para o nosso Rotary Internacional. Agora vamos abrir para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta aí para o nosso palestrante, o momento é esse. Quem quiser falar, levanta a mão. A gente. Já levantei. Antes, Então vamos lá, né? não é você primeiro, não. Primeiro é boa sorte. Deixa tipo, né? Porque eu apareci como primeira aqui. Então tá certo. A gente quase se bate, mas tudo bem. Eu cedo para os mais velhos e meu pai, com o maior prazer. Você que não ceda, hein? Você, Dina, pode falar, Dina. Depois, você falando, eu vou aprender uma coisa. Você falando, eu vou aprender mais alguma coisinha. Vai. Tá bom. Boa noite a todos. Camê, quero só registrar aqui a presença de Gisélia mais uma vez. Nosso governador Kleber não pôde participar. Gisélia é esposa e secretária nessa gestão aí. Eu quero dizer que Kleber está no caminho certo, viu, Gisélia? Voltando à juventude aí, tá no caminho correto. Agora, Camê, deixa eu te falar aqui uma coisa. Assim, ó. A gente tem algumas honrarias, né? Por exemplo, nessa gestão passada de Unidos para Fazer o Bem, eu recebi a honraria do Armando Arruda, que foi o primeiro brasileiro presidente do Rotary Internacional, que é dedicado ao rotariano que trabalha com a juventude. Né? Assim, eu não vou dizer para vocês que eu não acho que eu merecia, porque eu vou estar sendo hipócrita. Merecia. Eu gosto da juventude, eu gosto de estar junto com os meninos. Paulo Wendel, Renan, Natan, que está aí, sabe? A gente tem sempre um contato, sempre está aqui. Fui para a Codirc, queria levar você para a Codirc dos meninos, mas não deu certo. Mas, assim, eu vi que tem uma honraria com o seu nome. Eu queria que você explicasse isso aí, porque é aquilo que eu falei, qual é o legado que a gente quer deixar? Né? Qual é o nosso papel? E eu vi que lá na Conferência Nacional de Rotaract foi falado sobre essa honraria que leva seu nome. Eu só queria que você explicasse isso. Então, eu fiquei tão surpreso quanto você, né, Jane? Porque eu fiquei, lógico, extremamente honrado. Eles queriam um ex-interactiano que estivesse fazendo parte dessa honraria e acabaram escolhendo meu nome e colocando em votação no Colégio de Representantes Distritais. É lógico que isso só faz aumentar a nossa responsabilidade e diante de tantos nomes importantes, você recebeu do Armando, né? Armando Arruda, né? Que você recebeu, e tem outros nomes importantes. Eu sou o único que está vivo, que eles deram a honraria, e espero poder honrar e trabalhar, é isso que eu tenho procurado fazer, junto a Rotaract Brasil e junto ao pessoal do Interact. Essa honraria é para aqueles interactianos que fizeram um trabalho de integração junto com o Rotaract. Então, os distritos de Interact, eles escolhem um nome, então é um nome por distrito, que eles escolhem e são reconhecidos pela Rotaract BR. Eu tenho mais duas honrarias, não são minhas, né? São criações minhas, que é de 5 e 8 anos.
que eu criei na época para rotaractianos que completasse 5 anos e completasse 8 anos. Só que os 5 anos e dos 5 anos, 4 anos teriam que ser trabalhados. Teriam que ser trabalhados como? Não é só participar 5 anos. É dos 5 anos ter sido secretário, ter sido tesoureiro, ter ocupado cargos. E dos 8 anos ter ocupado, 7 anos ter ocupado cargos também. Ok, obrigada. Boa sorte. Oi, muito bem. Muito obrigado, Luiz. Quero cumprimentar minha presidente Valdene, a nossa primeira-dama do Distrito Gisele, os demais companheiros governadores, companheiros e companheiras, e em especial o Eduardo Camei, que nós somos, eu diria que 44 pessoas aí na tela, personalidades aí na tela. Sim, estou acompanhando a minha esposa Edna, viu? Nós somos privilegiados, porque eu vi você, Eduardo, esse depoimento, esse testemunho que brotou assim da sua consciência, do seu coração, do seu sentimento de rotariano, né? Eu acho que isso é muito importante para bulir claramente com o sentimento das pessoas, para fazer com que nós sintamos mais rotarianos do que sempre. Eu costumo, inclusive, dizer que o rotariano, em algum momento, ele vai ser ser um sinônimo de pessoas dedicadas, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas dignas de servir. É como você olhar para Luiz e dizer: Luiz é um grande empresário e é rotariano. Quer dizer, que o rotariano seja também um sinônimo de qualidade, de dignidade. E você, pela sua história, pelo seu depoimento, isso precisa, o rotarismo do Brasil, em especial, todo conhecer a sua história. Pode até, inclusive, poderia escrever um livro, né? Poderia escrever um livro, né? Porque, na verdade, você disse aí sobre o RotaKid, que apesar de não ser oficial, mas é um grupo também muito importante, porque a criança, né, já nasce ali com aquele, há 5 anos, 6 anos, 8 anos, né, aprendendo, né? Depois interactiano, depois rotaractiano. E você falou sobre essas etapas importantes e disse, inclusive, que você é o que é graças ao Rotaract. Quem é que teria essa condição de dizer hoje? São poucos que reconhecem. Eu fico a pensar também, Eduardo, eu fico a pensar como é que uma pessoa, um cidadão, uma cidadã, um senhor, uma senhora, né, um jovem, ingressa no Rotary, né, entra no Rotary e depois logo sai. Ainda sai, às vezes, assim, meio aborrecido, chateado, até falando, como a gente diz, falando mal. E aí eu mesmo respondo, porque ele entrou no Rotary, mas não permitiu que o Rotary entrasse nele. Como é que o Rotary vai entrar em você? É fazer o que você faz aí, dedicando, né? Participando, né? Aconselhando, trabalhando, servindo e, acima de tudo, o seu exemplo de homem sério, de homem honesto, de homem trabalhador. Esse é o papel do rotariano. Nós não temos que mostrar riquezas outras a não ser a nossa competência, o nosso conceito, a nossa dignidade, né? Então, o Rotary é algo que me seduz, porque tem uma magia, como você disse no início, essa magia de unir você, Erijano, e de unir você a tantos outros rotarianos, como eu conheço rotarianos do Brasil todo, e até de outros países, sem querer esnobar, graças ao Rotary, ao depoimento que eu dou. Então, eu não sei como é que as pessoas saem, estou vendo aí a Érica, né? A gente se conheceu, a grande botafoguense, né, Érica? Então, eu não sei como é que as pessoas saem do Rotary, né? Ou, sei lá, o Rotary, para mim hoje, Eduardo, para mim hoje, e para muitas pessoas, ele é um seguro contra a velhice, contra a doença, contra uma série de inconvenientes que tem na pessoa humana. Porque quando você participa de reuniões, interage com as pessoas mais jovens, troca ideias, né? Você está aprendendo, está ensinando tudo na nossa vida hoje. Feliz o cidadão que é rotariano, feliz a cidadã que é rotariana. E por falar na cidadã rotariana, a partir de 1989, Eduardo, eu costumo dizer isso, você talvez tenha esquecido de fazer essa referência, o Rotary ficou muito mais rico, ficou muito mais perfumado, ficou muito mais eficiente com a presença da mulher, ou não foi? Eu quero que você fale também sobre isso, porque você elogiou muito, Alex, elogiou não, você falou a importância do Rotary na sua vida, né?
E eu quero falar a importância da mulher no Rotary, como rotariana, como administradora, né? Como a sua competência, a capacidade de administrar, a capacidade de conduzir coisas e a capacidade de botar moral nas reuniões. Uma reunião com a presença da mulher, ela tem uma outra conotação, entendeu? Então, é por isso que eu digo, o Rotary é muito pobre até 1989. A partir do momento que o Conselho de Legislação resolveu revisar o estatuto, né, e repensar a maneira de masculinidade, de machismo, etc., o outro tomou outra dimensão. E aí eu não tenho dúvida que ela vai crescer mais. Já tivemos presidentes rotarianas, etc., né? Então, eu quero parabenizar você, Eduardo, porque você foi muito feliz. Você tem uma didática assim, né, que vai descrevendo as coisas e a gente vai assimilando sem precisar mostrar nenhuma figura, como a gente diz, né? Você disse tudo aí, está parabéns, e a Dijane também, que teve essa sorte de conhecer você e trazer você para nos dar esse presente, a 44 pessoas aí que participaram, 9%, entendeu? A todos os recantos. Obrigado, Luiz. Obrigado, boa sorte. Mais alguém aí fazer pergunta? Ô, governador, Diga, Eduardo. deixa eu atender o governador Boa Sorte sobre a participação das mulheres. Eu acho que o governador tocou num ponto assim extremamente importante e eu acho que as coisas acontecendo no momento certo ou até talvez tenha demorado, porque numa situação dessa acabam perdendo outras pessoas, mas eu posso dizer que minha esposa está assistindo, a Márcia está assistindo. A Márcia, ela tentou entrar no Rotary e ela foi barrada. A Márcia tem 20 anos, você está com 20 anos de Rotary, né? Ela tem 20 anos de Rotary, mas o primeiro Rotary que ela tentou entrar, ela foi barrada, e o senhor sabe que ainda 20 anos atrás havia muita resistência em relação a isso. Mas o Rotary só ganhou com a entrada das mulheres, mesmo aquelas que não entraram, né? Ainda temos a questão da cada amizade, mas mesmo aquelas que não entraram por uma questão de opção, muitas vezes, mas a vinda da mulher para o Rotary, ela engrandeceu muito o movimento rotário. O que nós temos que trabalhar, eu vejo, é trabalhar melhor, porque o Rotary oferece tudo. Nós temos, lá no My Rotary, nós temos um centro de treinamento para qualquer rotariano que queira saber o que é o Rotary. Nós temos um vasto material para a gente estudar. Eu pego todo domingo e leio um pouquinho lá. Eu vou lá e leio um pouquinho. Então, por quê? E os governadores aqui vão saber o que estou querendo dizer. Tem muito companheiro antigo que não vai nas assembleias ou não vai em treinamento achando que é tudo igual. Ah, não vou, é a mesma coisa. E deixa de se atualizar. Como eu disse, o mundo está muito dinâmico. As coisas estão mudando com muita rapidez. O próprio Conselho de Legislação, talvez, eu imagino, que as coisas tenham que mudar a cada 2 anos, porque tem o Conselho de Legislação e o Conselho de Resolução, né? Então, eu acho que o Conselho de Resolução é de ano em ano, né? Mas eu sei que não é fácil, porque você reunir rotarianos do mundo inteiro para votar uma lei que vai afetar todos os rotarianos, é que nem o Rotaract. O Rotaract virou Elevate. Hoje nós somos todos rotarianos, né? Os rotaractianos. Mas recentemente o Conselho de Legislação passou para 35 anos. A idade estava aberta e passou para 35 anos. Às vezes você precisa fazer alguma coisa para procurar entender a evolução do Rotaract até a gente entender onde está a maturidade do Rotaract. Mas não dá para você manter um jovem de 18
até 50 anos. Eles tiveram que, e os senhores me corrijam se estiver errado, eles determinaram agora recentemente que fosse para 35 anos o Rotaract. Por quê? Nós tínhamos rotarianos voltando para o Rotaract, porque o rotariano estava indo para o Rotaract, que era mais barato. O rotaractiano paga $8 por ano. E eles estavam voltando. Vê se tem cabimento um negócio desse, um rotariano um cara de 50 anos vindo para o Rotaract. Então, o pessoal foi rápido, agilizou e acertou isso, né? Mas, independente disso, eu acho que nós não podemos perder o foco do propósito do que é o Rotary. O Rotary, eu acho que é lindo. Nós precisamos trabalhar para que ele continue sendo dessa forma. Ele tem essa oportunidade do programa estruturado, né? E tem uma série de outras ferramentas. Cara, a pessoa não gosta do Rotaract, não gosta de Interact, vai fazer outra coisa. Nós temos 7 áreas de enfoque. Nós temos uma série de coisas para se fazer no Rotary que a gente possa estar ajudando a sociedade. O Rotary, assim como outras instituições, mas o Rotary ele é extremamente importante para a sociedade, a começar pela juventude. A juventude é a base de formação de toda a sociedade e nós precisamos dar essa atenção. Não é porque eu fiz parte, mas eu vivenciei isso e eu sei o quanto isso é importante. Vivenciei companheiros do Rotaract, do Interact, que hoje são pessoas bem-sucedidas. Os senhores conhecem o Toro, o Paulo Eduardo, hoje diretor. Eles vieram das fileiras do Rotaract. A Diva veio da fileira do Rotaract. Então, nós temos uma série de pessoas aí que temos ex-governadores que foram do Rotaract, que estão atuando. Recentemente, o Elvio Picciamoni, que é lá de Vitória, foi governador. Nós temos o Joel, que está sendo governador lá em Cuiabá. Então, nós temos várias lideranças que vieram das fileiras do Rotaract. Mas eu acho pouco. É pouco diante de tantos rotaractianos que já passaram pelas fileiras. E é pouco porque nós precisamos... O Rotaract não pode ser o fim. O Rotaract tem que ser o meio para chegar no Rotary. Nós temos que trazer os rotaractianos para o Rotary. É fundamental que a gente traga isso, porque nós precisamos continuar desenvolvendo cidadãos. Nós estamos perdendo cidadãos, futuros cidadãos para a nossa sociedade. E o Rotary, eu acho que tem essa grande responsabilidade de a gente estar continuando e desenvolvendo o ser humano como liderança e como prestador de serviço para a sociedade. Muito bem, muito obrigado. Ok. Mais alguém? Eu gostaria de falar rapidamente. Vai falar, companheiro. Pois não é, boa noite. Boa noite. Meu nome é João Manuel, eu falo do Distrito 4571, Rotary Clube São José dos Campos. Por acaso, veja bem, eu nem sabia que tinha essa reunião, mas eu ando sempre com o meu boné do Rotary aqui, né? Enfim, eu queria primeiramente parabenizar os companheiros. Eu não sei se isso é uma iniciativa recente ou se você já tem esse costume, mas eu achei genial essa reunião dos interclubes, né? Nós criamos aquele Rotary Planet e eu fico feliz quando as pessoas usam como ferramenta de estreitar a distância entre os clubes e entre os distritos. Eu peguei o bonde andando, eu ouvi o governador falando sobre a entrada das mulheres, né, que realmente foi algo que enriqueceu, né? Agora, eu me lembrei de um professor de história que dizia que a gente não pode jamais avaliar um fato do passado aos olhos da modernidade, né? Então, quando o Rotary International foi criado por Paul Harris e os demais companheiros em 1905, as mulheres não eram ponderadas como hoje. As mulheres não eram empresárias como hoje. Então, realmente, era a realidade daquele momento. E com o avançar dos anos, as guerras contribuíram muito para isso, né? Aí, realmente, elas foram se colocando. E hoje nós temos uma pujança, né? Já tivemos presidente de Rotary International mulher. Aqui,
Foi a primeira companheira rotariana da América do Sul, foi do meu clube, Rotary Clube São José dos Campos, companheira Emma, que veio da Alemanha. Então, realmente, isso aí é algo que segue numa espiral ascendente. Lembrando que as mulheres antigamente tiveram que criar a Casa da Amizade, porque elas não tinham espaço, foi uma maneira, né, de se juntar a nós. Hoje temos até homens presidentes da Casa da Amizade. Como o Rotary é uma instituição que evolui e que cresce bem no modelo daquela roda dentada que gira, né? E eu queria aproveitar e dizer que essa questão do Rotaract eu desconhecia, sabe? Que pessoas com 50 anos voltavam ao Rotaract para pagar menos, né? Eu acho que esse é o tipo de companheiro que não devia nem ter entrado em Rotary, porque eu acho que a tradução do lema rotário, Service Above Self, em dar de si antes de pensar em si, olha que coisa comprida. Service Above Self, 3 palavrinhas. Dar de si antes de pensar em si, muito comprido, né? E Service Above Self significa um serviço acima do self, de si mesmo, do ego, né? E o que eu vejo muita gente trocando esse lema para self above service, o que é uma pena. Mas uma coisa que às vezes me parece... Vocês falam de que distrito? Ou são vários distritos aqui presentes, é isso? Vários distritos. Então, eu não sei como funciona nos distritos de vocês, mas quando eu entrei em Rotary em 1997, o ano que vem eu vou fazer 30 anos, né? O meu padrinho, o ex-governador Jair Pereira, me disse: olha, você vai perceber que nós temos 2 tipos de companheiros de Rotary. Nós temos os rotarianos raiz, os que seguem ao pé da letra o Service Above Self, e nós temos os jantarianos, que são aqueles companheiros que gostam das festivas, do companheirismo, né? Enfim, do contato com as pessoas, das novas amizades. Enfim, isso não há nada de errado. Mas, às vezes, me angustia perceber que a generosidade e o despreendimento, né, às vezes faltam entre companheiros. Haja visto o exemplo que acabou de ser dado aí. O companheiro voltando a ser Rotaract para pagamento. Então, eu fui líder de GE, não sei se vocês lembram-se do programa de GE, no ano 2000, 2001, eu fui líder de GE para o Canadá, e quando eu dizia lá, né, em reuniões, que o nosso distrito, a gente tinha companheiros inadimplentes, no início houve alguém até que achou que era um erro de tradução, eles não entenderam o que eu quis dizer com isso. Como assim inadimplente? É alguém que não paga? É alguém que não paga, alguém que atrasa. Mas como assim? Vocês não são todos voluntários? Somos. E vocês não sabem que tem os compromissos com o clube? Sim, tem gente que não paga. Então, quer dizer, eu acho que dentro dessa proposta de que o Rotary tem que continuar evoluindo e, a exemplo do lema desse ano, causar um impacto permanente, nós temos que rever, né, a qualidade dos companheiros que a gente coloca nos nossos clubes, né? Eu fui presidente a primeira vez no ano de 2001, 2002, era o presidente Richard King, e ele tinha um lema que era o seguinte, ele tinha um desafio, que era um novo sócio a cada mês. Não sei se o companheiro se lembra disso, né? Um novo sócio a cada mês. E o nosso clube foi o único dentre os 9 de São José que conseguiu atingir isso. Olha, foi um esforço inútil, porque um ano depois, os 12 novos companheiros que a gente tinha colocado tinham se reduzido a 2. Né? Então, esse negócio de quantidade cresceu, DQA, então, a gente, às vezes, corre o risco de não primar pela qualidade, que é qualidade, algo que vocês, com eventos como esse online, primam para que permaneça o roteiro. Então, vou encerrar minha fala parabenizando a vocês pela iniciativa, né? Continuem a usar o espaço Rotary Planet, né? E eu gostaria de poder participar de outro evento. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Ok, companheiro, obrigado aí pela participação. Companheira Alba. Boa noite, companheiros.
É um prazer estar participando das reuniões interclube. Tenho participado há muito tempo, a convite do governador Luiz Augusto, e é muito interessante a gente ver as diversidades que a gente encontra dentro do Rotary. E eu só vejo como eu faço, sou presidente do Rotary Clube de que é Vale das Montanhas, onde nós só temos mulheres, né? Então veio fazer a diferença, foi uma proposta de muito tempo, e a gente tem procurado seguir os princípios éticos, os princípios, como é o nome? Se agora é o termo, gente, cansada. Mas eu esqueci, a gente tem procurado seguir o que o outro é preconizado desde Paul Harris. E eu entendo que com a mulher dentro do Rotary, a gente tem uma nova visão, tem um novo momento. E ao mundo, a roda do Rotary, a roda rotária, ela diz para a gente girar. E a gente está girando para o crescimento. Eu acho que foi muito importante a fala, né, do Eduardo Camei, né, onde ele fala aí, onde ele diz que teve outros que não aceitavam mulheres, e a gente lendo, vendo as histórias do outro, aconteceu. Mas a gente está com inovação. Então, acho que a gente deve aderir, entender, compreender para a gente crescimento da importância do papel da mulher no outro. Obrigada. Obrigado, companheira. O Rotary, o Rotaract BR teve muita sorte nessa escolha aí do nome de Camei para essa honraria. Dois motivos. Um, que pela vivência de Camei, pela essa persistência, né, desde interactiano, rotariano, tem essa vivência ativa, forte dentro da família rotária, e também por criar essa honraria com a pessoa ainda em vida, né? É como aquela história de se quer fazer o bem, faça enquanto está vivo. Então, essa homenagem que foi feita a ele, por ele estando vivo ainda, é muito importante. É valorizar as pessoas, enquanto você pode dizer a essas pessoas o quanto ela é importante na sua vida ou na vida de uma instituição. Não esperar a pessoa morrer para depois ser homenageada. Então, a Rotaract Brasil está de parabéns aí por essa decisão. Mais alguém para perguntar alguma coisa? Acho que não. É, Ô, Luiz, talvez a primeira dama gostaria de dar uma mensagem, não, Luiz? A esposa de Kleber, Gisélia? Vamos ouvir a voz da nossa secretária aí, Gisélia. Essa é a primeira dama do distrito. Ô, companheiro, boa sorte. Somos todos iguais, somos todos donos do nosso distrito, né? Então, boa noite a todos, parabéns aí pela iniciativa da reunião, isso é importante e a gente está cada vez mais buscando conhecimento, principalmente sobre os jovens, né, do nosso distrito, fazer com que o Rotaract esteja realmente mais próximo do Rotary. E o ano rotário 2026-27, sob a liderança do governador Kleber, realmente tem esse cuidado, essa visão de buscar esse espaço cada vez mais próximo. Estamos aqui para apoiar a causa e dizer que pode contar conosco, que o distrito está aberto para essa iniciativa de reuniões virtuais, de interclubes, que só traz assim benefícios, né, para a nossa instituição. E que os jovens possam cada vez mais compartilhar desses benefícios e fazer com que o Rotaract se estenda ainda mais no nosso distrito 4391, que ele cresça juntamente com o Rotary. Obrigada a todos e foi um prazer estar presente aqui nessa reunião. Agradeço pelo convite, pela organização aí dos companheiros. E é um prazer rever. E a nossa companheira linda Edna aí, olha, que é um exemplo de rotariana. Rotariana de coração, nata, porque se não for oficial, mas é nata. E a gente sabe, né? Tá aí a nossa companheira Edjane também, que é fruto desse amor ao Rotary. E nossos abnegados aqui na sala, né? Todos rotarianos que estamos hoje aqui para ouvir e aprender sempre mais um pouco. Muito obrigada a todos pelo espaço. Obrigado, companheiro. É,
Eu convido a companheira Érica Roriz, representando Ô, aí o presidente. ô, Luiz, Margarete levantou a mãozinha aqui, viu? Margarete. Deixa eu ver aqui. Fala aí, Margarete. Você. Oi, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estar contigo nessa noite, que foi muito legal estar com meus conterrâneos. Gostaria de parabenizar o Eduardo Cameio, companheiro, pela palestra, pela elevação do valor do jovem no Rotary. Isso é maravilhoso também, e estamos juntos nesse ideal. Inclusive, a presidente do meu clube, ela foi presidente do Rotaract, e agora a filha dela, e as duas pertencem ao nosso Rotary também, que é o Arte Nossa Inovação de Sorocaba. Então, o nosso respeito aos jovens e que o Rotary cresça muito através dos seus jovens. Muito obrigada pela acolhida e gostaria só de falar mais uma coisinha para meus conterrâneos. Eu tenho uma parente aí em Feira de Santana, ela é prima da minha mãe. Ela tem 102 anos. Ela mora aí em Feira de Santana. O nome dela é Vivalda. Se alguém conhecer, dá um abraço nela por mim. Obrigada. Ok, Um beijão a companheira. Margarete, todos. me Oi? manda, me manda o telefone dela aí, Margarete, que eu vou visita convidá-la para o Rotary, porque ela vai viver 110, viu? Ah, amando sim. Quando ela fez 100 anos, ela que fez a festa dela. Inclusive, dançou a noite toda. Foi super legal saber disso. Eu não estive aí, mas fiquei sabendo da festa dela, que foi super bonita. É isso aí, né? Ok, Então, companheira. a minha mãe está com 97 anos também, graças a Deus. E é isso. Muito obrigada, um beijão para todo mundo. Muito legal estar com vocês. Obrigada. Obrigado, Boa companheira noite. Margarete. Boa noite. Houve um Só imprevisto e para o. complementar a Ah, minha fala, companheiro governador, que gostaria de agradecer também, parabenizar aí o nosso palestrante de hoje, né? O Eduardo Camei, pela sua contribuição, maravilhosa experiência dele, e foi muito gratificante, viu? Só parabenizando aí o nosso palestrante. Obrigada. aqui, Zé. Houve um imprevisto e o presidente do Rotary Clube, engenheiro Paulo de Fronten, não pôde participar da reunião, mas temos aqui a nossa representante do clube, a companheira Érica Roriz, a qual eu convido para fazer a entrega do certificado virtual ao nosso palestrante. Você, Érica. Obrigada, governador Luiz. Primeiro, quero aqui agradecer e parabenizar o companheiro Eduardo Camei. Foi excelente estar aqui. Muita coisa que eu não sabia e eu fiquei sabendo. Então, assim, trabalhar com a juventude tem sido uma grata surpresa para mim. Quem não trabalha ainda, procure trabalhar, porque realmente vale muito a pena. Certificado de participação conferido a Eduardo Camei e o Kisaki. Agradecemos pela inspiradora palestra com o tema Família Rotária e como servir transformou sua vida pessoal e profissional, compartilhando experiências, reflexões e valores que fortalecem o espírito rotário e inspiram a fazer a diferença na vida das pessoas destinadas aos companheiros destes clubes, realizado por Rotary Clubs de Feira de Santana, Novo Horizonte, Feira de Santana, Nova Geração, Rotary Club de Xique-Xique, presidente do Rotary Club de Jequié Norte e Rotary Club de Engenheiro Paulo de Fronten, aqui no Distrito 4.571, 4 de agosto de 2026. Muito obrigada. Obrigado, companheira. Pois bem, já estamos chegando ao final. Nós, mais uma vez, agradecemos a presença de todos os co-anfitriões dessa reunião, os convidados aí que nos prestigiaram aí com essa sua presença. E, nesse momento, eu passo a palavra à presidente Valdênia para fazer as considerações finais e encerramento da reunião.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Nosso especial agradecimento ao companheiro Eduardo Camei, que nunca em minha vida imaginei que tanta dificuldade ele passou dentro dessa experiência maravilhosa de Rotaract Interact. Então, agradeço também a participação do nosso protocolo Luiz Augusto, governador Luiz Augusto, e 44 pessoas que estavam presentes aqui nesta brilhante reunião. O Camei compartilhou conosco a sua história inspiradora, a sua trajetória e valiosos ensinamentos. Eu guardei 3 frases que, para mim, foram impactantes. Servir é ter responsabilidade com pessoas. Eu gostei demais dessas frases. Outra, aprende, desaprende e reaprende. Nós, rotarianos, estamos o tempo todo aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Isso realmente é nossa realidade. E outra, o que realmente nos une é o propósito. Então, diante disso, eu fico muito feliz de estar aqui participando, com muita alegria. A inspiração e o entusiasmo de Camei vai servir para todos nós. Muito obrigada a todos pela presença e pela brilhante noite. Boa noite. Esqueci de saudar. Saudar o pavilhão, obrigada.